Então tá aí o modelo lançamento Blitzwolf HL4. Na verdade, tá aqui no canto. Modelo bem interessante, com memória interna, com suporte a chamadas. Enfim, já vamos chegar nele. Vou mostrar para vocês rapidamente a caixa. Só lembrando, na descrição tem um link para você poder comprar ele. Você pode comprar no boleto, cartão e várias vezes sem juros. Tem também o link da promoção que está rolando no canal. Você pode ganhar um Apple Watch. Dá uma olhada aí. E tem os links dos meus grupos no Telegram. Tem um grupo somente com cupons de desconto, promoções em smartwatches. Vale a pena participar. Enfim, caixinha padrão, né, um pouco grande na verdade, mas assim, o desenho, o layout é padrão. Blitzwolf, logo, nome do produto, tá? Algumas informações técnicas aqui na lateral, tá? Dos outros lados não tem nada. Na parte de baixo você tem aqui o nome do modelo, a questão aqui da bateria, 5 a 7 dias, bateria grande, 300 mAh, a questão aqui da potência dele e tal. Enfim, vamos lá para dentro da caixa. Ela desliza mais ou menos suavemente. Você tem aqui um manual gigantesco, padrão Blitzwolf, muito bem feito, com QR Code para você poder baixar o app dele e tudo mais, tá? Bem interessante. Aqui uma espuma para manter tudo no lugar. O smartwatch vem realmente bem fixo, então não vem dançando durante a viagem. Um separador e o carregador, que não é por indução, não é diferenciado. É um carregador super simples. Pode ver que ele tem mais plugs, vamos dizer assim, mais pinos e tal, já que você passa os dados pelo cabo, tá? Para você passar músicas para o smartwatch é pelo cabo, e ali tem um certificado de garantia. Então uma caixinha bem bacana, bem legalzinha, né? Nada demais, mas achei bacaninha, achei bem organizado. Bom, vamos lá para o smartwatch. Eu achei ele bem bonito, bem interessante. Só não curti muito a pulseira, tá? Realmente eu não sou fã desse tipo de pulseira, nunca fui. É uma pulseira de metal pesada, ruim de utilizar porque ela é muito pesada mesmo. Então não recomendo você utilizar essa pulseira, tá? Se for utilizar esse smartwatch, compre outra pulseira, porque essa aqui realmente é terrível. O legal é que ela vem bem lacrada, então vem toda em plástico aqui, nessa parte tem um plástico, nessa parte também, então para evitar riscos, então eles tiveram um cuidado legal. Mas não sou fã dessa pulseira. Vamos lá para a questão do acabamento e tudo mais. É um smartwatch todo em metal, isso sim está muito legal. O material utilizado nele está bem interessante, é um metal de excelente qualidade, tem uma textura bem agradável, a parte de cima também tem um metal. Ele tem aqui essa borda bem grande, então protege a tela, não é uma pancada, tá vendo? Não pega na tela, pega na borda, então achei bem interessante isso. A tela, uma tela um tamanho bom, com uma qualidade legal, não é uma tela AMOLED nem nada do tipo, mas uma tela com uma qualidade interessante, depois eu foco um pouco nela, tá? No geral eu gostei do design do produto, é bonito, é agradável, claro, tem o seu público, tá? É um design aí que nem todo mundo vai curtir, né? Ele tem um design um pouco mais clássico, mas para quem gosta é uma bela opção. Eu sei que tem gente que gosta desse tipo de pulseira, tá? Então se você gosta, aí é outra história. Mas acredito que a maioria das pessoas não vão curtir porque é muito pesada essa pulseira. Enfim, você tem dois botões aqui muito bem acabados, tem aqui o microfone para chamadas. Desse outro lado, nesse detalhe aqui não tem nada, mas é bem bonito, é bem legal o acabamento, tá? Bem interessante. Na parte de baixo, deixa eu mostrar para vocês aqui com a pulseira removida, fica melhor, né? Enfim, então, a parte de baixo você tem aqui um acabamento muito bonito. Essa parte eu gostei bastante, porque no meio aqui tem um acrílico, lembra até Apple Watch. Bem bonito mesmo, parece carregamento por indução, mas não é, né? O carregamento está aqui em cima. Você tem aqui um plástico levemente texturizado. Opa, o foco foi embora, né? Agora voltou. Enfim, então você tem um plástico levemente texturizado, bem agradável. Aqui nessa parte de baixo está escondido, você tem a saída de som. Pulseira removível, como vocês já viram. A pulseira eu já reclamei dela bastante, acho que tá bom, tá? É uma pulseira para quem realmente curte o estilo, mas como eu falei, para a maioria das pessoas não vai ser uma pulseira tão confortável, tão agradável. Mas no geral o acabamento é muito bom, não tem rebarba, não tem cola aparente, não tem coisa mal encaixada. É uma marca bem legal, a Blitzwolf, sempre fez produtos de boa qualidade e aqui não é diferente, tá? Um produto muito bem construído. Bom, com o smartwatch do pulso,
Dá para notar que é um smartwatch muito bem construído, então teoricamente era para ter um conforto legal, era para ter uma ergonomia muito boa. Mas por causa dessa pulseira horrível, essa pulseira terrível, você não tem nada disso, tá? É um negócio muito ruim. Então não tem muito como avaliar essas questões porque a pulseira atrapalha bastante. Mas acredito que uma pulseira aqui de silicone, que fica bem firminha e tal, fique legal. Porque a caixa do produto ela é pesada, tá? Por ser toda de metal, ela é pesada. Então você coloca mais essa pulseira de metal aqui, fica muito pesado, muito desconfortável. Acredito, como falei, que uma pulseira de silicone, uma pulseira mais de boa, vai ter um conforto legal, vai ter uma ergonomia bacana. Não vai ser nada incrível, mas vai ser legal, vai ser bacaninha aí para o dia a dia. Em termos de tela, é uma tela que LCD, tá? Não é uma tela AMOLED, não é uma tela incrível, mas eu gostei. No geral, é uma tela que ela agrada, tá? Ela tem uma qualidade interessante, né? Tem um equilíbrio legal de cores, são cores agradáveis, contraste, saturação, tem um equilíbrio interessante. Você tem uma resolução boa também, né? Nada demais, mas é bacana. Então, no geral, eu gostei, tá? Não é uma tela incrível, mas é uma tela que, vamos dizer assim, tá aí na média dessa faixa de preço, né? Não é uma tela que te surpreende, mas também não é uma tela que você fica, né, desapontado. Eu achei ok, achei legal, para o dia a dia é o suficiente. Bom, vamos lá para o sistema. Arrastou para baixo, você tem os atalhos, então tem aqui o modo para você encontrar seu smartphone, aqui tem informações do modelo, você tem o modo não perturbe, para não receber notificações, embaixo tem bateria, data, hora, você tem aqui os alarmes e informações também do dispositivo, informações mais técnicas. Bom, apertou o botão aqui de cima, ele volta para o menu anterior. Segurou apertado que você consegue mudar as watch faces, dá para baixar várias opções lá pelo app, tá? Então tem algumas opções legais que vem na memória, mas o legal mesmo é que você pode baixar várias e não várias, né, várias pelo app. Enfim, arrastou para o lado, você tem aqui o app de medição da pressão arterial, você tem aqui o batimento cardíaco, depois eu vou fazer um teste para vocês. Tem aqui monitoramento do sono, monitoramento do seu dia a dia. E é isso, tá? Essas são as funções conforme você vai passando. Arrastou para cima, você tem um grande diferencial desse modelo, que é a memória interna. Mas muita gente vai comprar achando que vai ter 2 GB de memória, 3 GB de memória, pelo menos 1 GB, que é o que eu esperava. Mas não, você tem apenas 128 MB de memória, tá? Que realmente é pouco, tá? É pouco. Poderia ser pelo menos 1 GB. Eu acho que seria o ideal. Quer dizer que não serve para nada? Eu acho que sim, serve para alguma coisa, principalmente se você for escutar aí um podcast. Talvez para músicas não vale muito a pena, você vai colocar aí, sei lá, 10 músicas e acabou, tá? Não dá para colocar muita coisa. Então eu acho que um podcast talvez dê para aproveitar bem, porque podcast é um pouco mais longo e tal. Então, conforme você vai caminhando, fazendo sua bike, você vai escutando aí o podcast. Eu acho que daí é interessante. Para música, eu acho que essa memória realmente é muito pouca memória. Enfim, então voltando aqui, ó, você dá um toquinho nesse botãozinho e aí você escolhe a memória do relógio, você pode controlar a música do seu celular e também tem a opção aqui de conectar um fone Bluetooth. Então é bacana, só faltou mais memória, tá? Tem aqui a opção do volume, play, passar música, ele vem com uma musiquinha na memória só para você ter um exemplo ali e tal. Apertou o botão aqui de baixo, você tem acesso a todas as funções, então tem aqui os modos de atividade física, tá? Não tem GPS, você tem aí vários modos, ele não é tão completo, mas tem o essencial, uma caminhada, uma corrida, uma bike, uma bicicleta ergométrica. Então assim, são atividades que dá para utilizar essa memória interna, então são atividades interessantes para isso, né? Tem algumas atividades aí para academia e tal, então no geral é ok. Aqui, resumo do dia a dia, monitoramento do sono, tem ali o batimento cardíaco, pressão arterial, você tem também aqui chamada, então você diz com o número por aqui, ou você pode buscar os contatos. Para isso você precisa importar lá para o seu celular, tá? Aqui as chamadas recentes, notificações, ó, sisteminha bacana, tá? Poderia ser um pouco melhor? Poderia. A fonte é muito fina, poderia ser uma fonte um pouco mais espessa, uma fonte melhor, tá? Eu acho que é bem organizado, mas a fonte ficou muito ruim. Pode ver que a fonte aqui do menu é uma fonte mais espessa, ó, fica melhor, ali ficou muito fininho.
mas no geral sim é ok, é um sistema legal. Você tem aqui ó, os alarmes, cronômetro, para atividade física é interessante, o temporizador. Eu não curto muito quando você vai descer no menu, tá vendo? Ele tem um delayzinho, às vezes atrapalha para descer um menu ou outro. Música, que eu já mostrei para vocês, memória interna, controle da música do seu celular. Encontrar seu smartphone, ele tem um app focado no ciclo menstrual, então bem legal aí. Câmera, para você controlar a câmera do seu celular remotamente. E aqui as configurações, tá? Brilho, tá no médio, dá para ver que o brilho é bem forte. Uma coisa que eu gostei muito desse relógio é o brilho, tá? Brilho bem forte. No médio já é o suficiente, então eu acho que eles mandaram muito bem. Uma tela legal por causa disso, tem um brilho bom. Tem algumas telas que tem uma resolução legal, tem um equilíbrio ali legal de algumas coisas, mas acaba pecando no brilho. Aqui você não tem esse problema. Bloqueio automático, o tempo que a tela vai bloquear, 30 segundos é o máximo. Aqui eu achei interessante porque é um recurso que normalmente você encontra somente em smartwatches, em smartphones, né, no app do smartwatch lá no smartphone, e você só consegue configurar por lá. Aqui você configura várias coisas do smartwatch para monitorar automaticamente o batimento, a pressão. Ó, chegou num pico, o batimento ele vai te avisar. Desconectou do smartphone, ele vai avisar. Lembrei sedentarismo. Então, por exemplo, você deixou o celular em cima da mesa no restaurante, está indo embora, ele vai avisar que desconectou do celular. Então você lembra que esqueceu o celular, então é legal. Aqui o download do app, lança o celular. Mostradores, né, as watch faces. Ruim que normalmente volta para o menu principal, né, não volta para configurações que você estava, mas enfim. Notificações, isso aqui é legal também. Nunca vi um smartwatch de entrada isso aqui. Acho que nem smartwatch top de linha. Você escolhe quais notificações você vai receber já pelo smartwatch, não precisa ir lá no smartphone, então isso é bem legal. E ali sobre o smartwatch, tá? Então, no geral, eu gostei do sistema, tá? Ele não é o sistema com a melhor fluidez do mundo, a animação entre os menus é meio zoada, tem um delayzinho, mas ele entrega boas funções, isso eu gostei. Poderia ter o oxímetro? Poderia, no lugar eles colocaram a pressão arterial, mas eu acho que o oxímetro seria melhor. Provavelmente teriam que colocar aqui um sensor para isso, ele ficaria mais caro. Mas enfim, mas eu acho que deveria ter. E como eu falei, o sistema no geral, ele é legal, ele entrega aí boas funções. Só as animações entre os menus que realmente é bem zoadinha, né, a animação. Enfim, então no geral, gostei do sistema. Bom, esse aqui é o app dele, o H-Band, um app legal, né? Poderia ter um layout um pouquinho mais interessante, mas é bacana, tem funções legais. E você tem ali no início ó, o home, o dados, que você tem o resumo do dia a dia, enfim, tudo aquilo que você encontra na maioria dos smartwatches, aquele resumo do dia a dia e tudo mais, tá? Então você tem aqui as configurações do smartwatch, notificações, como eu falei, mostrei agora, você consegue configurar pelo smartwatch, isso é bem legal, configurar o alarme, lembrete de sedentarismo, lembrete de pico de batimento, então ele vai te avisar. Isso aqui dá para configurar também pelo smartwatch. Levantar o pulso e acender a tela. Que mais? Aqui o controle de pressão arterial, então ele vai te avisar também. Tá? Contatos favoritos, como eu falei, você adiciona por aqui os contatos. Duração da tela, configuração do display. Aqui monitoramento automático do batimento, enfim, então tem várias configurações por aqui. Ó. Monitoramento automático da pressão arterial. Você consegue colocar uma senha no sistema, tá? Então isso é interessante. Configurações de tela, então aqui as watch faces, para você poder baixar. Então ele vai te dar várias opções por aqui, demora um pouquinho para carregar. Então tá aí as opções, demora um pouquinho não, demora bastante, né, para carregar. Enfim, e aqui você tem outras opções, tá? Voltando, tem aqui a atualização do sistema e é isso. Eu achei completinho, eu achei bacana. Como falei, o layout do sistema não é a melhor coisa do mundo, o layout do app, melhor dizendo. Mas no geral é bacana, é um app bem completinho. Bom, vamos lá para o teste de batimento cardíaco. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vamos ver se o sensor aqui funciona legal. O ruim é que ele não fica muito firme no pulso, porque ele fica dançando por causa da pulseira. Mas vamos fazer um teste para ter uma noção aí de como é o sensor, tá? Então eu vou abrir aqui o batimento cardíaco nesse Huawei Band 6, porque estou fazendo um comparativo com o Huawei, porque são dois produtos na mesma faixa de preço, tá? Então isso é interessante.
E vamos lá, ó. 66 no Huawei, 65 no Blitzwolf. Deixa eu voltar aqui o teste. Opa, o teste de batimento. Deixa eu voltar nos dois. Zerando, zerando. Vamos lá, esse aqui vai ser o primeiro teste oficial. Então, 7.5 ali no Huawei, 7.1. Vamos ver quanto vai dar, ó, 67. Lembrando que eles estão em posições diferentes, o aperto no pulso está diferente, então pode haver uma diferença, tá? Normal. Se for uma diferença muito grande, claro, já não é normal. 65, 64, 63, 64. Então, nesse primeiro teste, eles conseguiram aí seguir o mesmo nível. Então, bacana, né? Isso é interessante porque o sistema de batimento do Huawei é bem preciso para o preço do produto. E deixa eu tirar a propaganda aqui. Enfim. Então, voltando aqui, vamos lá para mais um teste. Segundo teste, tá? A notificação ali atrapalhou. Então, ó, 65. Vamos ver agora quanto vai dar. No Blitzwolf, 65 não, 72, 66, 67, 64. Então, também meio que acompanhou, né? Que tem um delayzinho entre eles, não é em tempo real, ou melhor, tempo real não. Os dois não estão na mesma sintonia, então acaba tendo um delayzinho, tá? Vamos lá. 64, 65 no Huawei. Então, no terceiro teste, um número bem parecido. Legal, então o Blitzwolf mostrou que tem sim um sensor aí com uma precisão legal. Eu não vou testar o sensor de pressão, porque sinceramente eu não acredito nesses sensores de pressão em smartwatches muito baratos, né? Para ter um sensor realmente que funcione, acredito que você precisa de um smartwatch bem mais caro, né? E vai uma tecnologia aí bem mais cara do que desses smartwatches de entrada. Então, assim, o sensor de batimento dá para acreditar, o sensor de pressão é para você ter uma noção, tá? Não é um negócio para você realmente levar a sério. Bom, já na questão de certificação e bateria, esse é um modelo que te oferece a certificação IP68, uma certificação mais básica, né, para você poder aí, sim, entrar na água até 1,5 metro de profundidade, até 30 minutos, mas assim, não é focado nisso, tanto que ele nem tem o modo de natação. Se você vir aqui nos modos de atividade física, deixa eu acessar aqui os modos exercício, você vê que nem tem o modo de natação, então não é feito para isso, tá? Na questão de bateria, ele tem uma boa duração, eu gostei, até 7 dias, um uso mais tranquilo, então gostei da duração, realmente ele manda bem nisso. Sobre valer a pena ou não valer a pena e a nota para esse modelo, tá? Vou comentar primeiro sobre valer a pena ou não e depois eu dou a nota para ele e finalizo o vídeo. Vale a pena ou não vale a pena? Né? É um modelo que ele traz algumas coisas interessantes nessa faixa de preço. Raramente você vai encontrar algo que tem memória interna, então tem esse grande diferencial, porém, como eu falei, é limitado, é um espaço bem pequeno, ainda mais para os dias de hoje. Tá? Então, assim, se para você 128 MB é o suficiente para poder colocar pelo menos um podcast, conectar um fone Bluetooth e tá de boa, então beleza. Tá? Se para você isso não é o suficiente, então já esquece essa função, veja outras para ver se é interessante para você. Tem recurso de chamadas, ele tem uma boa autonomia de bateria, ele tem uma tela que é bacana, agrada, mas não é nada incrível. O sistema é bem completinho, mas tem aquele delayzinho entre os menus. Então você tem que avaliar tudo isso, tá? No geral, eu acho que é um smartwatch bacana, mas assim, não vou dizer que realmente vale a pena, tá? Eu acho que é legal, dependendo da situação, pode ser que para uma pessoa ou outra ele possa ser interessante, porque ele tem esse visual aí que agrada alguns tipos de públicos que curtem esse tipo de smartwatch, esse tipo de visual, tá? Mais clássico, mais classudo, vamos dizer assim. Então, se você se encaixa nesse perfil, provavelmente para você vai valer a pena. Então, minha resposta é essa, tá? Não é um smartwatch que vale a pena para todo mundo. Vai depender do seu estilo, vai depender da sua necessidade. Então, resumindo, não é um smartwatch para todo mundo. Na questão de nota, tá? É um smartwatch que eu achei legal, no geral eu gostei, tá? Não me impressionou, mas no geral eu gostei, achei interessante. Eu daria aí um 7,5 para ele, aliás, vou dar um 7,5 para ele. É um smartwatch legal, bacana, mas não passa disso, tá? Não é incrível, não é super interessante, não é um smartwatch imperdível na minha opinião. Então é isso, na descrição vai ter o link para você poder comprar aí o seu Blitzwolf. Tem um link da promoção que eu tô no canal, você pode ganhar um Apple Watch.
tem os links dos meus grupos no Telegram. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo review.